Inflação, Selic, CDI, relação inflação, Selic, como é que funciona isso? O que significam esses termos? É sobre isso que nós vamos conversar agora. Esses termos, eles estão aí no nosso dia a dia. É muito comum você ouvir aí nos jornais, o Banco Central manteve a taxa Selic, o Banco Central aumentou a taxa Selic em 0,25%. Mas o que é essa tal dessa taxa Selic? Qual que é o impacto disso? O que é a inflação? O que é o CDI? O que é essa sopa de letrinhas aí, Rodolfo? Calma, eu vou explicar esses conceitos para você e esses conceitos são os básicos que você precisa saber. Então vamos começar explicando aqui sobre a inflação. O que é essa inflação? Provavelmente você já sentiu na pele aquele produto que custava X e depois de determinado tempo começou a custar X mais alguma coisa. Por exemplo, eu costumo comprar fralda para os meus filhos. E fralda é uma coisa que vem aumentando de preço constantemente, porque aumento do preço do frete, aumento da matéria-prima, os itens eles vão aumentando constantemente, isso vai impactando diretamente no preço. Então a inflação é justamente isso, nesse aumento de preço, seja de produtos, dos produtos do nosso dia a dia, ou no serviço. Quando você escuta ou quando você lê que a inflação ela aumentou tantos por cento, é porque o governo ele faz uma análise de alguns itens básicos ali para a economia, combustível, alguns alimentos. Ele faz uma análise do preço desses alimentos, ele faz uma análise do aumento do preço e a partir disso ele gera um número, uma inflação. Tá? E eu gosto de falar que a inflação que o governo fala, aí, a inflação que nós vemos aí no dia a dia, ela não é uma inflação real. Ela pode ser utilizada para você com toda a certeza do mundo, mas ela é uma inflação que não é a sua inflação, não está alinhada com a sua realidade. Você tem a sua própria inflação. Por exemplo, se você anda muito de carro e o combustível dispara, você vai ser impactado pela inflação mais do que uma pessoa que não anda de carro. Embora o número da inflação seja o mesmo, que o governo anuncia, o impacto para você que utiliza bastante o carro, ele vai ser maior do que para aquela pessoa que não utiliza o carro. Então, eu gosto de ter esse conceito claro para mim, que a inflação ela é relativa. Por que ela é relativa? Porque ela impacta diretamente cada pessoa. Mas existe essa inflação que nós estamos acostumados aí a ver nas notícias, acostumado aí a ver o pessoal falando aí, sobre a inflação, que é justamente esse aumento do preço. Então, inflação nada mais é do que o aumento do preço. O que acontece quando existe esse aumento do preço? Normalmente, o seu salário, o seu prolabore, ele não aumenta na mesma proporção que esses aumentos de preço. Então, você ganha, por exemplo, R$5.000, R$5.000 por mês. Se existe um aumento de preço, você vai continuar ganhando R$5.000. Às vezes, quando vira o ano ali, tem um pequeno reajuste, mas dificilmente esse reajuste é proporcional ao aumento dos preços. Então, o que acontece? Você começa a perder poder de compra. É por isso que é muito comum quando a gente fala de inflação, a gente fala de perda de poder de compra, porque os preços vão aumentando, os preços dos produtos, dos serviços vão aumentando, mas o preço ali do salário, o preço do seu salário, muitas vezes o seu salário não segue a mesma proporção, então você vai comprar menos coisas, vai contratar menos serviços com o mesmo valor. Isso é o poder. Isso é a perda do poder de compra. Você não consegue mais comprar aquela mesma quantidade de produtos ou contratar os mesmos serviços com o mesmo volume financeiro. Então, basicamente, isso é inflação. Tem um outro conceito que está ligado diretamente à inflação, que é a taxa Selic. Que é a taxa Selic, que é a taxa básica de juros aí da nossa economia. Você também já deve ter ouvido falar aí sobre a Selic, né? Muito comum a gente ver essas notícias, o Banco Central vai aumentar a Selic, vai abaixar a Selic, vai manter a Selic. E o que é essa taxa Selic? Ela é uma taxa utilizada pelo Banco Central para regular a economia. Vamos colocar assim, é uma taxa básica de juros, ou seja, é uma taxa que vai regulamentar ali os juros, utilizado principalmente aí pelas instituições financeiras. Então, se a taxa Selic ela está alta, os bancos vão ter uma taxa de juros mais alta. Os empréstimos vão ter uma taxa de juros mais alta. O crédito ele fica o quê? Mais caro. Quanto maior a taxa Selic, maior os juros que a gente vai pagar se a gente for pegar um empréstimo, um crédito imobiliário, se nós formos fazer um financiamento de carro. Então já fica uma dica aí para você. Quer comprar um carro? Quer comprar uma casa? Quer pegar um empréstimo? Veja como está a taxa Selic. Porque se ela estiver muito esticada,
a taxa de juros que você vai pagar vai ser muito alta, né? Então, às vezes, é interessante ver se no horizonte tem a perspectiva, né, de uma redução, mas se ela estiver baixa ali, esse é o momento ideal para você comprar sua casa, para você fazer uma renegociação de dívida, porque os juros tá mais barato. E existe uma relação direta entre a taxa Selic e a inflação. O governo, todos os anos, ele tem uma meta de inflação. Ele tem que manter a inflação ali num número determinado, por exemplo, 5%. Tá? E o que é que ele vai fazendo para manter a inflação dentro da meta? Ele vai controlando com a taxa Selic. Se a inflação está muito alta, se a inflação está crescendo, o Banco Central, no caso que é quem regulamenta aí a taxa Selic, ele aumenta a taxa Selic para manter a inflação dentro da meta. Quando ele aumenta a taxa Selic, o que acontece? Aumenta a taxa de juros, o crédito, ele fica o quê? Ele fica caro. Então, consequentemente, as pessoas vão pegar menos dinheiro, elas vão comprar menos, né? Elas não vão ter recurso ali para comprar, e esse é o movimento que vai fazer a taxa de juros diminuir. A taxa de juros diminuindo, a taxa vai começar a entrar ali na meta. Se a taxa de juros começa a ficar muito baixa, o que o Banco Central faz? Começa a reduzir a taxa Selic para quê? Para estimular a economia. A economia ela tem que ser estimulada. A inflação ela tem que ficar ali na meta. Então, reduzindo a taxa Selic, o que acontece? O crédito fica barato. O crédito ficando barato, as pessoas vão começar a pegar crédito, as empresas vão pegar crédito para fazer investimento, para fazer reforma, as pessoas vão pegar crédito para comprar carro, para comprar casa, para comprar bens de consumo. E naturalmente, o que isso tende a fazer? É elevar a inflação, é tudo oferta e demanda. Então a taxa Selic ela serve o quê? De instrumento de controle da inflação. Se a taxa Selic está com uma tendência de diminuir, né, a inflação tende ali em algum momento voltar a subir. E aí se ela subir, a taxa sobe, a inflação desce. Então a Selic ela é um instrumento de controle. Qual que é o melhor momento para você comprar a sua casa, comprar um carro, fazer um empréstimo, fazer um investimento no seu negócio? Quando a taxa Selic estiver menor, porque quanto menor a taxa Selic, mais barato é o crédito, mais barato é o dinheiro. Então você sempre tem que ficar atento a essa relação taxa Selic e inflação. Tem mais um item que é muito importante que você entenda dentro aqui, que é o CDI, que é o crédito de depósito interbancário. O CDI basicamente ele reflete o quê? Ele reflete a taxa Selic. Então o CDI normalmente vai ser muito parecido ali, para não falar igual, vai ser muito próximo ali à taxa Selic.